Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 45, capítulo 24 da identidade dos espíritos, né? E o dos médiuns. Então, esse capítulo aqui, Kardec nos mostra, ele tenta nos mostrar, aliás, que é possível distinguir os bons espíritos dos maus espíritos. É possível. E que não é lá tão difícil distinguirem um do outro. Você precisa ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Uma coisa eu posso dizer para você, se você nunca leu as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, a revista espírita, que é composta por 12 livros, eu aconselho você não se aventurar. Porque se aventurar sem conhecimento é perigoso. Não estou querendo bocejar assim porque está de madrugada, né? Então você sabe que aqui não tem corte, não tem nada. Então a gente é desse jeito aqui mesmo. O mais gostoso é essa simplicidade, né? Então, Kardec, ele tenta nos mostrar, olha só para você ver. Eu vou dar sequência. Então, no vídeo anterior, nós tratamos do assunto que trata assim, os espíritos, os malfeitores, eles, na casa espírita, eles excitam a desconfiança e animosidade contra os que lhes são antipáticos. Então, eles, sabendo que na casa existe aqueles encarnados que fica de olho neles, né, para ver se eles não são lá charlatões, mistificadores, eles procuram colocar uns contra os outros. Mas olha só, bocejando mesmo, que beleza, né? Especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objetos da maior animadversão da parte deles. Então você observou aqui, né? Especialmente os seres que lhes podem desmascarar as imposturas são objetos maior desses espíritos. Então, por exemplo, numa casa espírita, vamos pensar só para você entender melhor. Numa casa espírita, tem lá 40 integrantes, né? Então, aqueles espíritos charlatões, mistificadores que se manifestam ali, eles sabem que dos 40 frequentadores, 20 estão de olhos nos mistificadores, nos charlatões. Aqueles 20 estão pensando assim, nós precisamos analisar a comunicação desses espíritos. Nós precisamos, não é mesmo, fulano? Não é mesmo, ciclano? É verdade, é verdade, é verdade. Porque não corresponde.
Esses espíritos não estão dizendo coisa com coisa. Esses espíritos não parecem quem são realmente. Então vamos ficar atento com relação a esses espíritos que estão se manifestando? Sim. Então você percebe que dos 40, 20, os espíritos charlatões ali os têm como antipáticos. Os espíritos não gostam deles. Então os espíritos, o que eles fazem? Eles, para poder botar, perdão do termo, para pôr para correr aqueles 20 espíritos daquela casa, para eles ficar livres, nadando de braçada, eles começam a criar animosidade, discórdia, desunião, né? Como dizem aqui, desconfiança entre aqueles 40. Então, aqueles outros 20 começam a pegar no pé daqueles outros 20. Olha só a discórdia. Olha só as maledicências. Começam a falar mal do outro, maledicência, falar mal. E fofoca daqui, fofoca dali, um desconfia do um, outro desconfia do outro, e tal, e tal, e tal, e tal. Daí a pouco, aqueles 20 bota aqueles outros 20 para correr da casa espírita. É isso que os charlatões querem. Então, em vez dos 40 integrantes se unirem, né? Em vez deles se unirem para botar aqueles espíritos para correr, não. Os espíritos se uniram àqueles 20 e botaram aqueles outros 20 para correr. E aqueles outros 20 que saíram da casa, que estavam certos. Os 20 que ficaram é que estavam agindo contrário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com fuxico dentro da casa espírita. Agora, nem a casa espírita séria 100% foge, tá livre disso. Porque não pense você que a casa espírita séria segue seriamente o Kardec, que ela não tem lá os teus pontos fracos, porque ela tem, sim. Porque nós somos seres humanos, nós somos espíritos em um corpo físico subjugado a milhões de intempéries, a milhões de influências. Então, não é fácil o discernimento. Nós temos que pensar o seguinte: muitas pessoas se torturam quando cometem um erro. Não, gente. Nós não podemos nos torturar quando nós cometemos um erro. Quando você cometer um erro, preste atenção numa coisa. Você tem ciência de que você cometeu um erro? Tenho. Nunca se sacrifique. Não fique se martirizando. Porque é isso que as trevas querem, que você fique se martirizando, que você fique se sentindo culpado ou culpada. Você tem que entender que você está no corpo físico. Errar é humano. Errar faz parte da evolução.
Permanecer no erro é que é uma burrice. A doutrina dos Espíritos nos esclarece isso. Permanecer no erro é que é uma burrice. Então você cometeu um erro? Cometi. Então converse com você da seguinte forma. Olhe no espelho, é melhor. Olha no espelho e fala assim, vamos ter uma conversa nós dois aqui. Chama você no espelho e fala assim, vamos ter uma conversa aqui. Eu estou ciente que eu cometi um erro. Olha nos teus olhos ali no espelho. Eu estou ciente que eu cometi um erro. Eu não errei perante Deus. Eu não magoei Deus. Eu não magoei Jesus. Eu não magoei ninguém. Eu feri os meus princípios. Mas é natural pelo fato de eu me encontrar no corpo físico. Então, Deus não tem nada com isso. Você conversando com você, ó, parece dois doidos. Deus não tem nada com isso. Nem Jesus, nem Nossa Mãe Maria Santíssima. Só que eu queria rogar a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Maria Santíssima, Bezerra de Menezes, aí a gente pensa nesses espíritos, né? Eurico Barçanu, a gente chama todo mundo. Mas nós devemos rogar a esses seres que nos dê forças para que possamos reconhecer o erro. Ó, anota aí. O livro O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Capítulo 7º. Código Penal das Vidas Futuras. É mais ou menos assim. Código Penal das Vidas Futuras. Se não for uma diferença muito pequenininha, mas você perdoa, porque a cabeça do velho aqui também tá demais, né? É muita coisa. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, chamar todos esses da providência divina e pedir assim, me auxilie, me dê forças para que eu consiga reparar. Reparar não. Me dê forças para que eu reconheça, né, o erro que cometi. Reconhecer é uma das primeiras virtudes. Então eu peço a Deus, a Jesus, que me dê força, que eu reconheça que eu errei. Beleza, você reconheceu. Agora eu peço a Deus que me ajude a me perdoar. Não é nem pedir perdão ao outro primeiro, porque não queira pedir perdão ao outro antes de você pedir perdão a você mesmo. Porque pode ser que nesta existência você não terá condições de pedir perdão àquela outra pessoa. Você terá que deixar para as próximas existências. Porque às vezes a pessoa é uma pessoa ignorante, não tem compreensão e não vai entender a tua atitude. E perante a justiça divina você não errou nenhum, faz parte da evolução. Aí o que acontece? Peça a Deus e a Jesus que Ele te fortaleça para que você perdoe você mesmo. É o auto-perdão. Porque nós temos o hábito de pedir perdão aos outros, mas não nos perdoamos. Isso é um dos maiores erros, né? Depois você peça perdão ali em frente ao espelho. Não, você pede a providência divina que te fortaleça para que você
venha a reparar o erro, que nós sabemos que tanto pedir o perdão quanto reparar o erro, dependendo da situação, tem que ficar para a próxima existência. Mas o fato de você reconhecer, pedir perdão a si própria ou próprio, e também reconhecer que você tem que reparar, isso já é uma vitória. Pior são aqueles que morrem dizendo: eu não reconheço, eu não peço perdão, eu não reparo, porque eu não errei. Você entendeu? É o que está escrito aqui no livro dos médiuns. A gente tem que ficar muito atento ao esmiuçamento, gente, ó. Especialmente os que lhes podem desmascarar as imposturas, são objetos da maior animadversão da parte deles. Está incluído o que nós acabamos de dizer agora. A sequência. Alvejam os homens fracos. E isso, eles alvejam os homens fracos, para os induzir ao mal. Olha só, eu já estava lendo a alveja. Jesus amado. Mas você entende que é cansaço mesmo, viu, gente? Apesar que eu pronuncio muitas coisas erradas aqui. Assumo. Não sou perfeito. Eu não sou formado, eu não sou professor. Enfim. Você entendeu? O que eu possuo, trago de vidas passadas. Então, alvejam os homens fracos, para os induzir ao mal, empregando alternativamente para melhor convencê-los os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até demonstrações materiais do poder oculto de que dispõem. Se empenham em desviá-los da senda da verdade, da senda da verdade. Então, observe só para você ver o que os espíritos malfazejos, que os espíritos imperfeitos, como eles agem. Tem um livro, você vai procurar ele aí, eu não tenho ele aqui para te mostrar. É um livro que chama-se, anota esse nome aí, que através desse nome você vai encontrar esse livro. Aconteceu na Casa Espírita. Eu me esqueço o nome do médium, eu me esqueço o nome do espírito, mas pelo nome você vai conseguir achar. Hoje a gente acha de tudo, né, na internet. Aconteceu na Casa Espírita. Gente, compra esse livro, estude esse livro. Não fica perdendo tempo aí com romance, não. Estuda ele. Se você não está com paciência de ler o livro dos espíritos, dos médios, estuda esse livro, Aconteceu na Casa Espírita. Que você vai notar as tramas desses espíritos. Você vai perceber as tramas, como eles agem, Eles são assim, sabe, inescrupulosos. Eles são assim, eles agem de uma forma assim sutil e imperceptível, e eles acabam convencendo mesmo muitas situações, né? Como também eu queria fazer assim 2 comentários, já praticamente 20 minutos já,
Segunda-feira próxima, que seria que será amanhã, que seria amanhã, né? A semana toda nós vamos tentar tratar aqui de dois temas: o funcionamento correto numa casa espírita séria, de acordo com a doutrina dos espíritos. Nós vamos tentar esclarecer aqui. Nós não, com isso, não estamos querendo te convencer. Não. A doutrina dos espíritos é o que nós vamos relatar. Nem mais, nem menos. Porque mais eu respondo, menos eu respondo. Então nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então eu não sou bobo. Eu vou dizer aquilo que eu conheço da doutrina dos espíritos. E olha que eu conheço muita coisa. Às vezes eu tenho essa carinha de bobo assim, mas é só a cara. Porque o espírito está preparado. Então nós vamos explicar o funcionamento de uma casa espírita séria, 100% de acordo com a doutrina dos espíritos. 100% como os médiuns devem se comportar. O que é médium espírita que atua em casa espírita séria? O que é casa espírita não séria? O que existe dentro de uma casa espírita séria e o que existe dentro de uma casa espírita não séria? Como se comportam os médiuns numa casa espírita que não é séria? E vai dar o que falar. Mas eu não estou nem aí. Eu vou explicar. E eu já estou levando, eu anunciei isso uma semana atrás, mas eu estou levando tanta pancada que você nem imagina, espiritualmente. E nós vamos explicar também a diferença entre pai de santo, buenas dichas, você entendeu? Umbanda, porque muitos associam-se pai de santo, umbanda e buenas dichas ao espiritismo. Pai de santo, umbanda e buenas dichas é espiritismo? Você vai ficar sabendo a partir desta próxima segunda-feira. Como são realizados os trabalhos nas casas espíritas sérias e as não sérias. Como os presidentes, os diretores da casa espírita séria se comportam. E como os médios, os diretores, os presidentes de uma casa espírita não se comportam. Você quer aprender alguma coisa? Se não der para explicar numa semana, nós vamos explicar em 2 semanas. Mas nós vamos esclarecer tchim-tchim por tchim-tchim, como se diz o ditado, né? E uma outra coisa também que eu queria dizer, porque agora eu já não vou ler mais aqui a questão 21. Se você digitar aí no YouTube, passe para depressão e cura da tristeza. Digita isso aí, gente. Digita assim, ó, passe para a cura da depressão e da tristeza. Passe de desobsessão e da cura da tristeza. Digita isso aí. Você vai cair num canal que eu me esqueço agora, não sei se é de Ari Lima, é da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, aqui no Brasil. É uma equipe muito séria, de um senhor que faz um trabalho muito sério, mas tem passe para tudo quanto é coisa. Curte o canal daquele senhor lá.
divulga o canal daquele senhor. Curte, compartilha, divulga no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aí você pode me dizer assim, mas é engraçado, né, Luiz? Você está pedindo para as pessoas curtir esse canal e você nunca pediu para as pessoas curtir o que você faz. Não. Eu não estou aqui com esse intuito. Você entendeu? Eu não estou com esse intuito. Mas eu estou aqui com a responsabilidade de pedir para por esse canal desse nosso irmão. Como também, olha só para você ver como que eu sou. Acessa a Canção Nova. Acessa lá a Canção Nova. Assista lá a palestra daqueles padres. Assista a palestra de Padre Fábio de Mello. Ô, gente, eu estou dizendo algo que eu sei que presta. Porque não é a denominação religiosa, não é a crença, é a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Acho que já passei as orientações. Vamos para o próximo vídeo.